Olá, meus amigos do TEC 360. Hoje é a segunda aula de 2016, sem rodeios, aula sobre NR 28, fiscalização e penalidades. A NR 28 existe desde o início das NRs, desde 78, quando foi criada a portaria 3.214, e ela é a NR que mais sofre alterações, justamente porque é a norma que fiscaliza todas as outras, é que fiscaliza o cumprimento das outras normas regulamentares. Quando algo não está de acordo com a normativa, existe a NR 28 para penalizar a empresa que não está cumprindo. Por exemplo, a empresa não tem CIPA. Na NR 28 você consegue encontrar a penalidade cabível à empresa que não constitui o CIPA. Ou a empresa não fornece equipamentos com certificado de aprovação, CA. Na NR 28 você encontrará o subitem que está sendo infringido e, a partir disso, a multa que será gerada. Bom, e quem pode fiscalizar? Quem pode fiscalizar é o auditor fiscal do trabalho ou um outro agente de inspeção habilitado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Antes de mais nada, eu queria que vocês vissem uma aula anterior sobre embargo e interdição, NR3. Ela é muito importante para o entendimento dessa aula. E queria pedir que vocês pegassem a sua NR, quem não tiver não tem problema. Na descrição do vídeo tem o link para a NR 28, vai ser de suma importância para a gente poder entender como a gente vai fazer o cálculo das penalidades, ok? Então busquem a sua NR, dá pausa no vídeo que eu aguardo vocês. Bom, já estão com a NR na mão, vamos aos anexos da NR 28. Vocês podem ver que existem dois anexos. Três, na verdade, né? O anexo 1, 1A e o anexo 2. E em cima existe um quadro escrito valor da multa em UFIR. UFIR é uma unidade fiscal de referência, era utilizada muito desde a década de 90 como indexador da inflação, que era muito alta. Então ele era alterado diariamente, depois passou a ser alterado mensalmente, trimestralmente. Hoje é um valor fixo. Você tem o UFIR nacional, que gira em torno de 1,06 alguma coisa. O anexo 1 da NR 28 vem dando a gradação das multas. Aí vai ter lá, em BTN, que é bônus do Tesouro Nacional. Não sei o que é isso, vocês também não precisam saber. Vocês têm que saber só o seguinte, esse quadro tem, do lado esquerdo, o número de funcionários e uma gradação que vai do 1 ao 4. Essa gradação vai ser importante para você aferir ao final de uma conta o valor final da multa. E vocês vão perceber que no quadrinho em cima, que está escrito Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacional, tem um valor de 6.304 e 3.782. Esse é o valor máximo das multas em UFIR. Ok? Não precisa se preocupar com esse quadro, ele só vem descrevendo, tá? Não é importante nesse momento. Então temos esse anexo 1, que é dividido em duas partes, para a segurança do trabalho e para a medicina do trabalho. As penalidades são sempre divididas em S ou M. S para a segurança do trabalho, M para a medicina do trabalho. E cada uma delas tem 4 gradações, que vão do 1 ao 4, como vocês podem ver no anexo, e o número de funcionários, que vai de 0,1 a mais de 1.000. Como que eu faço o cálculo das penalidades? Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma empresa de 100 funcionários, a empresa não tem PPRA. Como eu vou saber que multa que ela vai receber? Então são 4 informações que você tem que saber. Número de funcionários da empresa, qual é o subitem da NR que ela está infringindo, nesse caso, PPRA, NR9, o item 9.1. Toda empresa tem que ter PPRA. Você tem que saber o subitem da NR9, nesse caso, número de empregados. Aí você vai lá no anexo 2 da NR28, vão ter vários quadradinhos, cada um para uma NR. Vai ter NR1, 2, 3, 4 até a 36. No quadro da NR9, vão ter todos os subitens descritos. Você vai buscar exatamente o subitem que trata
do cumprimento de ter um PPRA na empresa, e ao lado dele vai estar um código. Esse código serve somente para o auditor fiscal, que vai inserir ele no auto de infração ou na notificação, não precisa se preocupar com esse código. E ao lado tem a infração, que vai do 1 ao 4. 4 é o máximo. Essa infração vai ser importante para quê? Para você descobrir naquele quadrinho do anexo 1 qual é o valor de UFIR. E do lado da infração tem um tipo, CS ou CM. No caso desse PPRA é tipo S. Aí você volta lá no quadro 1, do anexo 1, desculpa, quadro não, anexo 1, e você vai ver 100 funcionários, no caso, infração de não ter PPRA, infração 4. Você achou o quadradinho, seriam multa mínima de 3.877 e multa máxima de 4.418. Esse valor não é o valor final. Esse valor vai ser multiplicado pelo valor do UFIR. Por isso é tão importante saber qual é o valor do UFIR. Você vai usar o valor que já está congelado, não muda mais, que é o valor do UFIR nacional, que é exatamente 1,0641. Então você vai multiplicar o valor mínimo, 3.877, por 1,0641. E depois o valor máximo, 4.418, por 1,0641. Esses são os valores mínimo e máximo que o auditor fiscal e o superintendente podem autuar a sua empresa por conta desta penalidade. Isso serve para qualquer subitem que venha a ser infringido. Logicamente, nem todos os subitens são sofríveis, né? São cabíveis de sofrer penalidades. Todos que estão vinculados no anexo 2. Por isso que a NR 28 sofre constantemente alterações. Porque se uma NR sofre uma alteração, a NR 28 também tem que sofrer para que a penalidade seja elencada no anexo 2. Pois bem, o anexo 1A é somente para trabalho portuário, mas a conta é a mesma, ok? Vamos a mais um exemplo. Por exemplo, a empresa de 500 funcionários não constitui CIPA. Obviamente, isso não está de acordo com a NR5. Então, nós vamos no anexo 2 da NR28, vamos buscar o subitem que trata desta normativa. Anexo 2 cita que a penalidade para o não cumprimento da CIPA, fica item 5.2, que cita: devem constituir CIPA por estabelecimento e mantê-la em regular funcionamento as empresas privadas. Então, esse item diz que qualquer empresa tem que ter CIPA. Essa empresa de 500 funcionários não tem. Então, nós sabemos que a infração, de acordo com o anexo 2, é de grau 4. E o tipo é segurança do trabalho. É só voltar no anexo 1 da NR 28 e buscar onde menciona o número de empregados 500, gradação 4, que vai de multa mínima de 4.949 e multa máxima 5.490. É só multiplicar pelo valor do FIR de 1,0641 nacional e o FIR RJ 3,0023, você vai saber o valor da multa que o empregador terá que pagar ou recorrer. Então, nós aprendemos como calcular as penalidades de acordo com o NR28. Nós temos que saber número de empregados, subitem da NR que está infringido, o grau da infração e o tipo, que pode ser segurança do trabalho ou medicina do trabalho. Um adendo aqui, é muito dito na internet que o tipo da penalidade, quando é medicina do trabalho, está só vinculado à NR7, que é o Programa de Controle de Saúde, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Pois bem, é bem verdade que essa é a NR que trata de medicina ocupacional, mas outras NRs têm itens que ou citam a obrigatoriedade do PCMSO ou citam obrigatoriedade de exames. Então, quando você ouvir que o tipo de infração de medicina
ocupacional é só para NR7, está errado. Outras NRs também têm penalidades com tipo medicina do trabalho. Isso é importante porque às vezes você vai fazer a conta no automático e você vê, NR6 é API, então não só pode ser segurança do trabalho. Mas pode ser que tenha algum item que esteja vinculado à medicina do trabalho, ok? Então, por hoje é só. Aguarda a vinheta que eu tenho um outro recadinho para vocês. Valeu! Galera, o recado que eu tenho para dar é o seguinte. Nós falamos como calcular as multas, mas faltou um item que eu quero explicar numa rapidinha de amanhã. Não percam, rapidinha 360. Eu vou explicar sobre a dupla visita. Qual é o dever do auditor fiscal ou do agente de inspeção do trabalho ao encontrar irregularidades numa empresa? O que ele pode fazer e o que ele não pode fazer e quais são os meios que ele tem para autuar ou dar medidas preventivas para a empresa. Aguardem, é amanhã. Valeu!